Para a gente poder fechar aí esse podcast, Uhum. vamos trabalhar dois assuntos aqui. Primeiro, sobre as nações que possivelmente, né, obviamente são teorias, as pessoas falam, Claro. né, que teriam contato com esses OVNIs, com esses ETs e tudo mais, e as nações que não teriam. Quando a gente fala de geopolítica global, você acha que teria um impacto muito grande se um país que não tem esse contato descobre que, por exemplo, os Estados Unidos, uma Rússia, uma China já tiveram esse tipo de contato? Tem gente até que já vê aqui no canal, o Edson já falou sobre isso, né, sobre nações que usam tecnologia Reversa. reversa de tudo isso. Acho que teria um impacto global se isso fosse revelado de alguma maneira? Vamos lá. O impacto seria de uns tópicos que eu já falei. Se há a verdade vindo à tona de uma maneira incontestável, o que aconteceria? Número um, como ia reagir as religiões? Então, né, todas as religiões do mundo, eu não tiro ninguém, não boto exceto em nenhuma delas, né? Todas as religiões do mundo iam ter que rever os seus conceitos para que explicasse para todos os seus adeptos o porquê de isso ter sido encoberto ou o porquê disso não ser acreditado, primeiro. Número 2, a política. O que fariam os políticos? A gente sabe que tem a cadeira de ex-politics na OTAN, mas será que todos os países têm gabinetes para tratar desse assunto? Seria uma outra pauta. Número 3, desculpa, a economia. As finanças iam possuir o mesmo fluxo, as coisas iam continuar funcionando da mesma maneira, o fluxo financeiro ia se manter da mesma maneira com uma notícia dessa. Então, e 4, a parte social. Os seres humanos vão se comportar da mesma maneira, tendo essa bomba, né, de notícia caindo. Se a gente tem como exemplo aí, né, os OVNIs ou os DROVNIs, como foi criado aí pela mídia de New Jersey, já deu esse burburinho na internet. Imagina se viemos com uma notícia incontestável. Então, a gente não tem como falar o que aconteceria, e sim especular como essas 4 ramificações vão agir, né? E aí as especulações são milhares delas, eu não posso pontuar, mas eu tenho certeza, nada ia funcionar do jeito que era antes, isso eu tenho certeza. Pô, de fato, né? E se a gente considerar que países como Rússia e Estados Unidos ainda competem, né, mesmo depois de Guerra Fria e tudo mais, em algum momento isso existiria uma competição entre eles, Sim. que provavelmente deixariam outros países de fora. Agora, por que você acha que eles esconderiam isso, se isso poderia ser uma vantagem política? Porque tem gente que diz que, se isso fosse admitido de alguma maneira, outros países poderiam querer fazer alianças com esses países e isso mudaria essa dinâmica. Você acha que mudaria a dinâmica no sentido de ter mais pessoas querendo ir para um lado ou para o outro por causa disso? Perfeita pergunta. Um exemplo disso é o Chile, que é um país que está fora desses grandes players e é o país mais aberto ao assunto do mundo. O Chile, dentro das suas forças armadas, tem uma entidade, uma pequena instituição com funcionários tanto militares quanto civis que tratam do assunto abertamente com o público. Não há cobertamento, pelo menos é o que diz a instituição, né, e o governo do Chile, que tudo que é estudado é levado a público. Então, isso mostra que é bastante complexo. Não vai ter uma regra, né, se caso países pioneiros e de ponta liberarem seus segredos, porque o Chile tem bastante aparição, tem um vídeo muito passado na internet, filmado por uma câmera de um helicóptero militar no Chile, e de uma apresentação da Força Aérea, no dia da Força Aérea do Chile, um OVNI acompanhando as aeronaves. Esses vídeos estão na internet, e eu não lembro o nome da entidade, porque é uma sigla, mas é só pesquisar lá Chile, OVNI ou UFO, que você vai ver. Então isso mostra que é muito mais complexo do que a gente imagina. Se um país pequeno já trata isso abertamente, né, e os outros grandes países estão fechados, né, a gente pode especular alguma coisa.
o Chile não tem tanta informação valiosa assim. Ele se abriu, mas não detém de posse dele algo que possa provar. E esses países grandes têm. Essa pode ser uma das diferenças, né? Porque quando você tem naves, ou restos de naves, ou corpos de alienígena, isso muda tudo a narrativa, toda a narrativa, de simples matérias na internet ou simples entidades que estão estudando o assunto. Você tem a prova cabal. E isso muda tudo. Então é por isso que é tão complexo. Será que o Chile, né, só estuda e não tem essas provas? Será que os grandes players têm as provas e não quer falar? Então, as cartas na mesa podem dizer várias consequências. Então, volto a dizer, teríamos que saber qual é o nível de conhecimento desses grandes países e dos pequenos países para responder a pergunta. Tem gente até que diz que, como você citou ali, né, isso mudaria a política, isso mudaria a religião Perfeito. e etc. E tem muita gente que diz que a religião poderia ser reforçada por causa disso. Você estava citando aqui com o Mano Walter a questão do livro de Enoque, né, em que você, né, consegue interpretar aquilo, né, como, né, seres de outros locais, que não necessariamente seriam espíritos ou coisa assim, mas algo físico mesmo, né? Perfeito. E tem uma questão que a própria Igreja Católica, né, a relação que ela tem com os livros apócrifos, né, muita gente olha para os apócrifos e pensa assim, a igreja não reconhece porque considera que são livros falsos. Mas isso não é verdade, porque muita coisa que faz parte da tradição católica vem de livros apócrifos, e você tem ao longo da história da Igreja Católica papas que dizem que, né, parte da tradição está ali dentro, né, e parte não está. E você consegue encontrar alguma dessas coisas. Você vai ter ali o Evangelho de Tomé, você vai ter o Evangelho de Tiago Menor, você vai ter o livro de Enoque. E eu acho que a religião, e algumas pessoas dizem isso, né, ela sairia reforçada. Porque se você entende que não pode confiar nas nações e nos políticos, você vai poder dizer, pô, mas a igreja já falava disso. Perfeito. E a igreja poderia se aproveitar disso, né, de alguma maneira, para ter um poder que, de repente, ela não tem desde a Idade Média. Perfeito. Né? Eu posso fazer uma analogia muito bacana com o que você falou, que é, primeiro, o livro de Ezequiel, ou melhor, o livro não, né, a visão de Ezequiel, que é também citada na Bíblia, que é a roda de Ezequiel. Mostra muito bem que há um artefato, ou um espírito, ou uma aparição, ou alguma coisa não entendível que é citada como é nessa escritura, uma roda cheia de olhos, uma roda dentro de outra roda, enfim, que é muito interessante. E a outra analogia você falou sobre os livros apócrifos e essa importância da tradição. É perfeita colocação para fazer analogia com o livro sagrado dos judeus, que é o livro chamado Torá. Torá é como se fosse a Bíblia do judeu. Porém, existe o livro das tradições, que é qual ele se baseia na Cabala, que é o livro chamado Talmud. Então, você tem duas inscrições, dois livros, que têm as suas importâncias, onde um mostra a tradição, que não é muito falado, conhecido como Talmud, e você tem a Torá, que é a base de tudo, é o livro que é transmitido para o grande público, onde tem as regras e tudo mais. Então, você, fazendo uma analogia, você vê perfeitamente que, como os apócrifos, tem o Talmud, que não é pouco falado, que tem a parte mais mística da religião, né, que não é citado na Torá, mas tem um livro para isso. E acredito muito bem que a gente pode fazer uma analogia com os livros apócrifos, como você mesmo citou, que o Papa considera que a tradição está dentro desses livros, apesar deles não estarem no cânon bíblico. E a citação do judaísmo é muito boa, porque, de fato, no Talmud, né, que faz um comentário, né, o Talmud, se você for juntar todos os tomos, né, dos Talmuds, você tem ali umas 30, 60 Bíblias só desses comentários, né? E você encontra histórias que, por exemplo, não existem na tradição cristã, como, por exemplo, na história de Noé, em um desses relatos, tem um gigante que faz parte da Arca de Noé. Que nessa história esse gigante ajudou Noé a construir a arca, e quando, enfim, o mundo deságua em águas,
esse gigante, né, vai nadando até a arca e Noé arruma um espaço para ele ficar lá e ele consegue ir até o fim. Essa história não é cristã, mas essa história é judaica. De repente, até o próprio judaísmo ganharia outro peso, né, em Perfeito. situações como essa, porque você vai achar tanta coisa ali para fazer essa analogia, né? Uhum. E aí eu ouvi o pessoal perguntando aqui no chat também, e Jesus? Como é que ficaria Jesus no meio disso? Não sei responder isso, porque eu não sei como as pessoas encaixariam isso. A Mas gente pode falar como as pessoas encaixariam, né? E numa projeção futura de que não está na nossa alçada, e sim das outras pessoas. Mas eu tenho certeza, né, que depois que eu li o livro Jesus Viveu na Índia, né, que conta uma pequena parte da peregrinação da vida de Jesus, mostra que tudo está muito além do que é mostrado, né? E eu acho que ainda tem muita coisa dentro da história humana para a gente aprender. Não é necessário estar oculto, não é necessário. E se está oculto, tem algum porquê, né? Toda a história humana é muito vasta, talvez muito mais antiga do que nós imaginamos. E esse oculto está oculto por algum motivo. E esse motivo eu não sei dizer qual, mas que tem um motivo, tem, eu acredito que tenha, né? E dizem que o conhecimento, na própria Bíblia diz, né, que o conhecimento de Deus é de Deus, então não há por que os homens procurar tanto por esse conhecimento. Então isso já mostra a nossa pequenez e o caminho longo que a gente tem que seguir para tentar aprender pelo menos o mínimo, né, de conhecimento para ter o que falar, o que sentir, o que acreditar. Essa é a verdade. e de repente, né, como também foi citado aqui, você citou o Kardec, né? Sim. E os livros que ele escreveu, né? De certa maneira, quando ele escreve para falar de espíritos de outros planetas, né? E essa é a visão dele, tá, gente? Não é uma visão que você precisa abraçar, é a visão dele e dos espíritos kardecistas, de que existem espíritos de outros planetas, né? E que quando ele vai pegar, obviamente, pontos bíblicos, como a casa de meu pai tem muitas moradas, ele Perfeito. bota isso no Evangelho segundo o Espiritismo, e ele diz até, né, você já tem essas informações aqui. De repente, né, as pessoas poderiam ver isso de uma outra maneira, né, e olhar isso com uma outra visão. Mas para isso, a existência dos OVNIs deveria ser confirmada primeiro. Dos OVNIs não, né, dos ETs. Os Isso. OVNIs estão aí, né, a gente já tem especulações sobre isso, né. Não, é só para falar que o que circundou a ideia, a gente falou de dualismo, e, pô, cara, conversamos aqui, discorremos sobre vários assuntos, pô, entrou Mano Walter aí, falamos também de outros assuntos, e entrou o nosso amigo que você O chama de Eric. estagiário, mas, cara, é interessante ver o quanto, falando do mesmo assunto, o quanto muda o ponto de vista, né? Eu vou fazer uma pequena analogia, né, de especialista em optrônicos e sniper. Quando você tem um equipamento óptico que vai te atrapalhar, chama erro de paralaxe, que nada mais é quando você está distoante a linha central da lente da ocular e a lente do objetivo. Se você for mais para cá, você vai ter erro. Você tem que estar com o centro da sua pupila passando pelo centro da lente e saindo pelo centro da outra lente. Isso para você diminuir o erro de paralaxe. Então, por que eu estou falando isso? Porque mostra como muda o ponto de visão. A gente está falando do mesmo assunto. Um puxou pelo lado religioso, o outro foi pelo lado mais histórico, mesmo lendo o superchat aí, você vê que distou o ponto de vista de cada um. É muito bacana isso, cara. Isso é Top, fenomenal, né? fenomenal. Bom demais. Cara, eu tenho uma coisa que eu não tô satisfeito ainda no podcast, O quê? é esse negócio da gente, porra, a gente interage desde o início, nós porra, pensei na câmera no Mano Volta, microfone, Uhum. e ter uma interação. Mas nós vamos providenciar para 2025 aí, câmera, microfone no estagiário, então Bacana, uma forma da gente poder trocar ideia nós três, né? Com o bacana. convidado, os react com a participação dos moleques, né? É, Tá chegando um camarada aí para ajudar a gente aí na parte técnica, cortar a câmera e deixar o Mano Walter mais solto para interagir. tem os Que aí o podcasts conteúdo, gringos que já são mais ou menos assim, né? exato, e eu tenho acompanhado e Pô, pegar essa maneiro. inspiração aí pra gente fazer também, né, mano?
porque é bacana, pô. Os moleques tem muito pra contribuir também. A E palavra, numa ausência, não me sobrecarrega também, né, mano? Eu não tenho vaidade, não, e a pô. palavra que reina com esse tipo de atitude chama sinergia. E aí, quando eu for fazer a palestra lá, inclusive, né, eu vou ter que fazer até o vídeo, quando eu for fazer a palestra lá do segundo encontro de consciência, de expansão da consciência, de Ana Maria Olis, né, eu vou trazer depois a palestra para você ver o que é sinergia. Cara, tá tudo interligado, essas interações têm que acontecer. Bom E se demais, né? estão acontecendo assim em evolução, tá no caminho certo, cara. É bingo, como diz na gíria, é bingo. É isso aí, irmão. O próprio cara falou, né? O interessante dessa bota, cara, que ela, pelo formato e pelo layout, ela está respeitando normas que foram impostas pelo Exército, pelo projeto Cobra. É um projeto de revitalização do Sim. Exército Brasileiro e eles criaram normas específicas para a bota. E essa bota aqui, pelo que eu estou vendo, está dentro das especificações e ela deve estar concorrendo a Ela ser utilizada. ganhou, pô, Ganhou? ganhou a nova bota do Exército Brasileiro. Porra, Esse modelo aí, bacana. modelo Cedo, né? Bacana. E você vai levar pra tua casa, irmão. Pô, Vai levar uma obrigado. dessa aí, porra. Tu Show. padrão Comanf. E É. tu participou desses termos de referência desses projetos, Sim, né? sim, Na Marinha, sim. no Na caso, Marinha, né? porque é um pouco diferente, né? A cor. O interessante é que a cor é uma cor que está em voga aí Hum. no mundo todo, que é a cor chamada coiote. O que nós descobrimos, né, nas pesquisas lá fazendo o camuflado CMP, que é o camuflado multipropósito da Marinha? Que a cor coiote é a cor que mais, quando você quer uma cor só para se camuflar, porque é muito difícil, né? Só pode ter uma cor. Qual a melhor cor para você estar, né, camuflado no terreno? E foi estudado várias cores, o verde, enfim. E essa cor aqui, que é chamada de coiote, que é a qual o exército americano está nos seus equipamentos, na bota, né, em outras partes lá, na camisa, foi a cor que mostrou-se melhor para camuflagem. Estou falando de cor única, tá? Então é por isso ela se dá bem em qualquer ambiente. Muito bacana a bota, viu, cara? Parabéns. É isso, meu irmão. Foi E, show de ó, bola. quem tá em casa, cara, pode adquirir, né? Esse modelo e tem mais de 100 modelos lá na Caruce, né? Esse aqui, como nós falamos, é o modelo Cedro, né? Nova bota do Exército Brasileiro e na cor coiote, né? Só que você vai ter também modelo casual, modelo para tu trabalhar, né? Tu Perfeito. tem vários tipos de botas, né? E calçados, né? E é exatamente isso, cara. É Caruce, né? Uhum. Aí a inteligência artificial vai falar a mesma coisa, né? Que o Glauber fala Kagut, né? Kagut, mas é Caruce, né? E o Glauber usa, né? O defeito de fábrica, né? Para poder, né? Valorizar a marca e engajar com o público. E você vai usar o cupom Glauber15. Essa aqui já era. Essa aqui é do nosso querido Júlio Rock. Obrigado. E usando o cupom Glauber15, tu pode parcelar até 10 vezes lá, cara. E tem vários modelos, então vai lá. Acesse aqui, ó, nosso QR Code tá aqui, o cupom tá aí também, é o Glauber15, né? E eu tinha perguntado pro estagiário como é que a inteligência artificial, né, respondia, né, naquela nossa resenha. Por que? Cadê? O Estratégia Concurso, ó. Por que o Estratégia é o curso que mais aprova? Sensacional. Foi tu que escreveu essa porra, mano? Foi, cara. Porra, tu... Ele sabe tudo mesmo. Caraca, irmão. Escuta essa. Por que o Estratégia é o curso que mais aprova? O Estratégia Concurso é considerado o curso que mais aprova em concurso público por diversos fatores que combinam qualidade, metodologia e suporte ao aluno. Aqui estão as principais razões. Materiais completos e atualizados. Sensacional, cara. O Estratégia oferece apostilas detalhadas, videoaula e questões comentadas abordando todo o conteúdo dos editais. Os materiais são frequentemente atualizados, garantindo que os alunos estudem com base nas mudanças mais recentes. Acabou a profissão de marketing, irmão. O cara vai jogar lá no chat GPT e acabou, irmão. Vai vir tudo. Conversando não? sobre isso. Não precisa mais pensar, pô. Tem um mano Walter lá pra pensar. Não precisa, né? Só perguntar aqui na inteligência. Aí, mano Walter, vai ficar ruim pra tu, hein? Ó, os materiais são... Não, já li essa parte. Foco em resolução de questões.
A plataforma disponibiliza uma vasta base de questões de provas anteriores, muitas vezes comentada por professores especializados, cara. Isso ajuda o aluno a compreender o estilo da banca e desenvolver estratégia para acertar muitas questões. Então é isso, cara. O Estratégia é o curso que mais aprova no Brasil, né? A IA tá respondendo pra gente, né? Só que eu sou mais esperto que a IA, porque eu descobri isso lá em 2013. Nem tinha IA. Que IA, porra, eu fazia assim pra IA, ó. Estudando, papirando, né não? Porra, era difícil. E aí, mano, Walter, eu passei, mano. Se eu passei, qualquer um passa, né, mano? Ainda mais com a IA, né? E com a estratégia concurso. Porra, o cara hoje chega aí e faz a pergunta pra IA, não precisa nem ler aquelas apostilas todas que eu lia, né? Nem fazer as questões. Acho que tá mais fácil até passar em concurso. Tem a trilha também, né? Tem a trilha, tem um passo estratégico, tem muita coisa, né? É isso aí. Então, estude com quem mais aprova, que a Recode está na frente aí. E é isso, irmão. Fechamos o superchat, são 2 da manhã. Bom descansar? Tá na hora já? Ô, Julião, porra, cara. Pô, tirou onda, hein, velho? Ó, ontem eu fui Tirou dormir onda, tarde. hein, velho? Tirou onda, hein? Ontem eu fui Porra. dormir tarde, pensei que ia ser pior.